líquido escuro, escondido sob a terra por milhões de anos, mudou para sempre o destino da humanidade. O petróleo não é apenas energia, ele é poder, é riqueza, é guerra, é política. Foi ele quem iluminou as primeiras cidades modernas, quem moveu os tanques nas maiores batalhas e quem ainda hoje dita a geopolítica do planeta. Mas sua história não é simples. Ela é feita de descobertas acidentais, de impérios que nasceram e caíram, e de consequências que ainda sentimos. Prepare-se, porque a história do petróleo é também a história secreta da nossa própria civilização. Muito antes das plataformas gigantes em alto mar e dos oleodutos que cruzam continentes, o petróleo já estava presente na vida humana. Civilizações antigas, como os sumérios e os babilônios, usavam aquele líquido negro que brotava naturalmente do solo. Eles chamavam de betume e o utilizavam para impermeabilizar barcos, construir estradas e até em rituais religiosos. Era útil, mas não era visto como algo capaz de transformar o mundo. Por séculos, o carvão foi o verdadeiro rei da energia. Foi ele que impulsionou a Revolução Industrial, aqueceu fábricas, alimentou locomotivas e movimentou impérios inteiros. O petróleo, nesse tempo, era apenas um detalhe, até que, em 1859, um homem chamado Edwin Drake perfurou o primeiro poço em Titusville, na Pensilvânia. O que parecia uma experiência arriscada, abriu as portas para uma nova era. O petróleo passou a iluminar lares, substituindo o óleo de baleia nas lamparinas. A cidade de Titusville explodiu em riqueza. E logo uma corrida começou. Empresários, aventureiros e até fazendeiros comuns perfuravam o solo em busca do ouro negro. De repente, aquele líquido pegajoso se tornou sinônimo de fortuna. Mas havia algo ainda maior pela frente. O petróleo não se limitaria a iluminar as casas. Ele estava prestes a mover o próprio mundo. Quando os primeiros automóveis surgiram e o motor a combustão se consolidou, a demanda explodiu de uma forma sem precedentes. O carvão, que reinara por séculos, começava a perder espaço. O que parecia apenas uma descoberta local em uma pequena cidade americana se tornaria o combustível que moldaria guerras, cidades e economias inteiras. O petróleo havia deixado de ser apenas um recurso natural e se transformado em uma força de poder. E com essa força, surgiriam também os primeiros impérios construídos sobre ele. No início do século XX, o petróleo já estava deixando de ser uma novidade para se tornar indispensável. Henry Ford revolucionou a produção com sua linha de montagem, tornando o automóvel acessível às massas, e cada carro colocado nas ruas significava mais gasolina queimada, mais demanda por petróleo. O motor a combustão estava se tornando o coração pulsante das cidades modernas. Foi nesse cenário que surgiram os primeiros grandes impérios do petróleo. John D. Rockefeller construiu a Standard Oil, uma empresa tão poderosa que controlava praticamente todas as etapas, da extração ao transporte. Seu monopólio foi tão imenso que o governo dos Estados Unidos precisou intervir, quebrando a companhia em diversas partes. Ainda assim, a fortuna de Rockefeller fez dele o homem mais rico de sua época. Enquanto isso, o petróleo já mostrava sua importância estratégica. Durante a Primeira Guerra Mundial, tanques, aviões e navios movidos a combustível líquido decidiram batalhas. Os exércitos que controlavam o petróleo tinham a vitória em mãos. O carvão, outrora indispensável, já não era suficiente. A guerra provou que petróleo não era apenas riqueza, era sobrevivência. E os países perceberam rápido. Governos e empresas começaram a garantir concessões em territórios distantes, principalmente no Oriente Médio, onde novas reservas gigantescas eram descobertas. A corrida por petróleo deixava de ser apenas econômica e se tornava política e militar. O combustível que antes iluminava casas e movia automóveis, agora era a chave para dominar o século XX. E a próxima guerra iria mostrar isso de forma ainda mais brutal.
A Segunda Guerra Mundial foi o verdadeiro divisor de águas na relação entre guerra e petróleo. Os tanques de Hitler avançavam pela Europa, mas seu destino dependia de um detalhe crucial: combustível. Sem petróleo, o exército alemão não poderia manter sua ofensiva. O alvo? Os campos de Baku, no Cáucaso, ricos em petróleo soviético. Controlar essas reservas significava manter viva a máquina de guerra nazista. Do outro lado, os aliados protegiam com unhas e dentes suas linhas de suprimento. O petróleo dos Estados Unidos e do Oriente Médio abastecia navios, aviões e veículos militares. Cada barril transportado era vital. Não à toa, os submarinos alemães atacavam constantemente os cargueiros que levavam petróleo para a Europa. Quando os alemães falharam em conquistar os campos de Baku, a derrota começou a se desenhar. O colapso do acesso ao petróleo foi um golpe fatal. A guerra não era apenas sobre território ou ideologia, era também sobre energia. No pós-guerra, os Estados Unidos emergiram como superpotência, e não apenas pela vitória militar. O país tinha reservas abundantes em casa e influência direta sobre os campos do Oriente Médio. Foi nesse momento que nasceu uma aliança estratégica entre Washington e a Arábia Saudita. O petróleo do deserto, em troca de proteção militar americana. Esse pacto moldaria a geopolítica por décadas. O petróleo, mais do que nunca, era visto como sinônimo de poder nacional. As economias cresciam, as cidades se enchiam de carros, e os céus se cobriam de aviões comerciais. O mundo inteiro dependia do mesmo líquido, mas essa dependência crescente teria um preço. Quando o petróleo passou a ser usado como arma política, o planeta inteiro sentiu os impactos. A década de 1970 mostrou ao mundo o quanto estávamos reféns do petróleo. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur mudou tudo. Em resposta ao apoio dos Estados Unidos e da Europa a Israel, os países árabes da OPEP decidiram usar o petróleo como arma. Reduziram a produção, aumentaram os preços, e, de repente, o combustível ficou escasso. Postos de gasolina nos Estados Unidos ficaram com filas quilométricas. Motoristas aguardavam horas por alguns litros e muitas vezes saíam de mãos vazias. O preço do barril quadruplicou. Pela primeira vez, o mundo percebeu que bastava uma decisão política para paralisar economias inteiras. O choque do petróleo de 1973 foi devastador. Indústrias fecharam, o desemprego disparou e a inflação atingiu níveis históricos. Governos correram atrás de alternativas, surgiram políticas de eficiência energética e o investimento em fontes como energia nuclear ganhou força. Mas apesar de todas as tentativas, nenhum outro recurso tinha a mesma versatilidade e densidade energética do petróleo. Poucos anos depois, em 1979, a Revolução Islâmica no Irã provocou um novo choque. O caos político no país reduziu drasticamente a produção e, novamente, os preços dispararam. Era a prova definitiva de que o petróleo não era apenas uma questão de mercado, era também uma questão de estabilidade política global. A OPEP, formada por países como Arábia Saudita, Irã, Iraque, Venezuela e Kuwait, mostrava ao mundo que podia ditar os rumos da economia planetária. O petróleo deixava de ser apenas um recurso estratégico para se tornar um instrumento de pressão internacional. E enquanto o mundo se curvava diante da escassez, uma pergunta começava a surgir: até quando poderíamos depender de algo tão instável? A partir dos anos 1980, e especialmente no início do século XXI, o petróleo continuou como protagonista absoluto. Guerras, invasões e disputas internacionais quase sempre tinham ele como pano de fundo. Em 1990, quando o Iraque de Saddam Hussein invadiu o Kuwait, o mundo reagiu com força. Não se tratava apenas da soberania de um pequeno país, mas do risco de Saddam controlar uma fatia gigantesca das reservas globais de petróleo. A Guerra do Golfo mostrou claramente que as potências estavam dispostas a intervir militarmente para garantir a segurança do abastecimento.
O petróleo, mais uma vez, estava no centro da geopolítica. No início dos anos 2000, o cenário se repetiu no Oriente Médio. Muitos analistas apontam que a invasão do Iraque em 2003, embora envolvesse argumentos políticos e de segurança, também tinha relação direta com o controle das reservas. O petróleo se consolidava como o recurso pelo qual valia a pena travar guerras. Mas o mundo não dependia apenas do Oriente Médio. Novas fronteiras energéticas surgiram, como o pré-sal no Brasil e o petróleo em águas profundas na África. Nos Estados Unidos, a revolução do xisto, o chamado shale oil, mudou radicalmente o mercado. A tecnologia de fraturamento hidráulico permitiu ao país reduzir sua dependência externa, tornando-se um dos maiores produtores do planeta. Ainda assim, essa abundância não eliminou os riscos. O petróleo continuava sujeito a instabilidades políticas, crises econômicas e as próprias leis da oferta e da demanda. A volatilidade dos preços podia enriquecer países em um ano e arruiná-los no seguinte. E um novo fator começava a ganhar força: o impacto ambiental. As mudanças climáticas, atribuídas em grande parte à queima de combustíveis fósseis, colocariam o petróleo diante de seu maior desafio. Hoje, o petróleo continua sendo o combustível mais importante do mundo. Ele move automóveis, aviões, navios, máquinas agrícolas e está presente em milhares de produtos derivados, de plásticos a fertilizantes. A vida moderna seria impossível sem ele. Mas, ao mesmo tempo, sua sombra é cada vez mais pesada. O impacto ambiental da queima de petróleo é gigantesco. A emissão de gases de efeito estufa acelera o aquecimento global, provoca extremos climáticos e ameaça o equilíbrio do planeta. Catástrofes como o vazamento da Exxon Valdez, em 1989, e o desastre da BP no Golfo do México, em 2010, mostraram os riscos ambientais catastróficos da exploração. Diante disso, cresce a pressão para a transição energética. Países investem em fontes renováveis, como solar e eólica, e buscam alternativas tecnológicas, como carros elétricos e biocombustíveis. No entanto, a dependência do petróleo continua enorme, mesmo com todos os esforços. Mais de 30% da energia mundial ainda vem dele. A disputa pelo controle das reservas segue acirrada. O Oriente Médio continua sendo peça-chave, mas novos atores entram em cena, como o Brasil com o pré-sal e os Estados Unidos com o shale oil. O petróleo ainda dita estratégias militares, alianças políticas e jogos de poder. Vivemos um paradoxo. O mundo precisa reduzir o uso do petróleo para salvar o futuro do planeta. Mas, ao mesmo tempo, não consegue abrir mão dele no presente. O ouro negro continua no centro das decisões econômicas e políticas, exatamente como esteve ao longo do último século. E a pergunta que fica é inevitável: como será o mundo quando o petróleo finalmente deixar de ser o rei da energia? O petróleo foi, e ainda é, o combustível que moldou a história da humanidade. Ele iluminou nossas casas, moveu nossos carros, alimentou exércitos em guerras decisivas e ergueu impérios bilionários, mas também provocou crises globais, ditaduras, conflitos sangrentos e danos irreversíveis ao meio ambiente. É impossível entender o século XX sem entender o petróleo. Hoje, vivemos em uma encruzilhada. O mundo precisa dele para funcionar, mas sabe que seu uso descontrolado ameaça o equilíbrio climático e a sobrevivência das próximas gerações. A transição energética já começou, mas será longa, complexa e cheia de disputas. Enquanto isso, o petróleo continua a ser, ao mesmo tempo, solução e problema. A história do petróleo é a prova de que um único recurso pode definir o rumo da humanidade. E talvez a grande questão do nosso tempo seja esta: conseguiremos aprender com esse passado para construir um futuro em que a energia não seja apenas poder, mas também sustentabilidade?